bem-vindos a mais uma análise detalhada. Hoje a nossa exploração visual pelas Maldivas vai começar lá no alto, nos céus ensolarados e descer direto para as profundezas mais emocionantes e repletas de tubarões desse paraíso geológico e biológico. Certo. Vamos mergulhar de cabeça nisso, literalmente, porque logo abaixo daquela superfície de puro luxo que todo mundo conhece, existe um dos ecossistemas mais cheios de adrenalina do planeta inteiro. É um mundo selvagem, dominado por predadores fascinantes e dimensões que são simplesmente difíceis de acreditar. Entrando na nossa primeira parte, a magia das Maldivas, contrastando a superfície e o fundo. Vamos começar essa nossa descida do nível macro para o micro. É só olhar para esse contraste. De um lado a gente tem aquela superfície clássica de cartão postal com puro luxo e tranquilidade. Mas do outro, uma realidade subaquática totalmente selvagem. Para se ter uma ideia, a estimativa é que essas águas abriguem pelo menos 3/4 de todos os peixes de Recife do mundo inteiro. O choque visual e biológico entre esses dois mundos é absolutamente espetacular. E falando da superfície, existem basicamente duas formas de vivenciar esse arquipélago. Os resorts super famosos oferecem aquele isolamento total, pacotes com tudo incluso e, acredite se quiser, até restaurantes deslumbrantes submersos em cúpulas de vidro. Mas por outro lado, as ilhas locais, onde a população realmente vive, oferecem uma imersão na cultura autêntica e, claro, estadias bem mais econômicas. Um detalhe super importante aqui é que explorar essas ilhas públicas exige o uso de roupas mais recatadas em respeito à cultura local. Trajes de banho, por exemplo, só são permitidos nas áreas específicas para turistas, as famosas Bikini Beaches. Avançando para a nossa segunda parte, o nascimento de um atol. Vamos deixar as habitações humanas um pouco de lado e focar na rocha pura e no coral. As Maldivas são quase inteiramente compostas por atóis, e isso é o que torna a geografia de lá tão única no nosso planeta. Mas, afinal, o que é um atol? Em sua essência, é uma ilha de coral em forma de anel, ou até uma série de pequenas ilhotas que circundam uma lagoa central. São formações geológicas incrivelmente ricas e muito comuns nos oceanos Índico e Pacífico. Vamos ver como tudo isso se constrói na prática, um processo que leva milhões de anos. Tudo começa com o chamado Recife de Franja, que é quando os corais começam a crescer nas águas rasas ao redor de uma ilha vulcânica. Com o passar do tempo, esse vulcão vai afundando bem lentamente, mas os corais não param. Eles continuam crescendo para cima, sempre em busca da luz do sol, formando um recife de barreira e criando uma lagoa entre a ilha e os corais. Por fim, o vulcão desaparece completamente sob as águas, deixando para trás apenas aquele anel deslumbrante de coral puro. Quando a gente observa um atol completo assim, lá do alto, a anatomia fica super evidente. Dá para ver bem esse anel de coral brilhante, protegido, e a água de um azul muito profundo no vasto oceano ao redor. E um ponto crucial aqui são as passagens nos corais, que os moradores locais chamam de candles. Elas basicamente conectam a lagoa central ao oceano aberto, funcionando como corredores intensos de nutrientes. É exatamente isso que cria áreas de alimentação que são simplesmente perfeitas para a vida marinha. Chegamos à terceira parte, perfis de mergulho. Já que a vida marinha se concentra tanto nesses pontos de passagem, é a hora perfeita de descer e ver como os mergulhadores navegam por essas complexidades todas. O mar por lá oferece 3 perfis principais para quem quer explorar esse mundo subaquático. O primeiro são os mergulhos de correnteza, ou drift dives. Neles, a força das monções indianas cria fluxos super rápidos que literalmente transportam os mergulhadores pelos candus. O segundo perfil envolve os pináculos, que lá são chamados de tilas. Imagina enormes montanhas rochosas submersas surgindo direto das profundezas das lagoas. E o terceiro, claro, são as misteriosas cavernas e grutas. Agora, explorar esses labirintos submarinos, tipo o gigantesco sistema no atol de Vavu, não é brincadeira. Exige um preparo técnico extremo e é dividido em níveis bem rígidos. A jornada começa na zona de gruta, onde a luz do sol ainda consegue entrar e o limite é de 21 metros de profundidade. Avançando um pouco mais, chega-se à caverna básica, onde a escuridão toma conta e o uso de um cabo-guia é obrigatório. Mas o nível máximo mesmo é a caverna completa. Essa zona super profunda exige técnicas avançadas de penetração, uma navegação absurdamente complexa em águas confinadas, um planejamento de gás minucioso e o uso obrigatório de múltiplos cilindros de ar. E agora a nossa quarta e última parte, frente a frente com os gigantes do oceano. Vamos desbravar os territórios sombrios que abrigam quase 500 espécies de predadores imponentes no topo da cadeia alimentar.
Antes de mais nada, a gente precisa esquecer todo aquele sensacionalismo fabricado por Hollywood, sabe? Aqueles filmes que mostram essas criaturas geniais como vilões cheios de maldade. Tubarões não veem seres humanos como comida, de jeito nenhum. Na verdade, ter uma presença massiva desses predadores na água é, sem dúvida, o maior atestado de que um ecossistema marinho está saudável, vibrante e prosperando. E para planejar um mergulho inesquecível, entender as mudanças sazonais drásticas de lá é totalmente indispensável. A estação seca, que rola de dezembro a abril, garante aquela visibilidade cristalina e mares perfeitamente calmos. Já a estação chuvosa, de maio a novembro, enche o mar de plâncton microscópico. E é exatamente essa sopa nutritiva gigante que atrai espécies filtradoras de proporções monumentais, como as majestosas raias-manta e os gigantescos tubarões-baleia. E essa divisão ilustra muito bem como as águas locais formam um autêntico mapa do tesouro para os mergulhadores. Dependendo de onde se vai, o alvo muda completamente. O atol de Fuvamula, por exemplo, é o reino dos tubarões-tigre e tubarões-raposa. Já o atol de South Yari é o destino número 1 para nadar ao lado dos tubarões-baleia. North Yari esconde cardumes imensos de tubarões-martelo. Em South Malé, a gente encontra os velozes tubarões cinzentos e os de galha branca. E Vavo é famoso pelos inquietos tubarões de galha preta em seus labirintos de pedra. Mas o grande destaque precisa ser o enigmático atol de Fuvamula, que a galera apelidou de Tiger Zoo. Ver um tubarão-tigre robusto nadando na maior tranquilidade perto do fundo de areia dá uma injeção de adrenalina simplesmente sem igual. Só que tem um detalhe muito importante. Por causa das correntes oceânicas extremamente fortes nessa área, mergulhar com segurança do lado dessas criaturas gigantes exige bastante certificação e uma experiência avançada real. E quando se divide o oceano com esses predadores, saber ler a linguagem corporal deles vira uma questão de sobrevivência e de respeito empático. Se um tubarão começa a nadar de forma irregular, fazendo zigue-zague, ele está ativamente avaliando a presença estranha na água. Agora, costas arqueadas, isso é alerta máximo. Indica que o animal está sob muito estresse ou adotando uma postura de pré-ataque. E se as nadadeiras peitorais estiverem apontadas para baixo, é uma clara postura defensiva. É o sinal inconfundível de que é hora de recuar bem devagar, com muita calma. Para acabar de vez com aquele medo exagerado, vamos fazer uma comparação estatística bem inusitada. Qual é o risco real de sofrer um incidente com um tubarão contra a probabilidade de ser atingido por um simples coco caindo de uma árvore? Pode parecer piada, mas a matemática comprova que é infinitamente mais perigoso tirar um cochilo na sombra de uma palmeira tropical do que nadar nessas águas com predadores de topo de cadeia. E o ponto crucial para entender isso é este número minúsculo, menos de 100. Globalmente, temos menos de 100 incidentes confirmados com tubarões por ano. E indo além, a esmagadora maioria desses casos raríssimos acontece por erro de identificação visual do animal, e não por instinto de caça. Isso consolida permanentemente aquele fato inegável de que os seres humanos não fazem parte do cardápio natural dos mares. Olhando para essa jornada incrível, desde a superfície luxuosa até o fundo do mar, a lição fica super clara. Ficar tão perto dessas forças antigas da natureza muda completamente a nossa visão. Respeitar, compreender e, principalmente, proteger ativamente essas criaturas fantásticas não é só uma questão de admiração. É algo absolutamente essencial para o equilíbrio e a salvação dos nossos oceanos globais. Diante de toda a beleza e imponência desse ecossistema magistral, a grande questão final permanece. Que tipo de aventura subaquática aguarda quem tiver a coragem de dar o mergulho definitivo nesse desconhecido? 3 motivos para conhecer as Maldivas: natureza absurda, experiências incríveis e memórias para a vida inteira.